Boa noite. Nós vamos aqui nessa noite meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 37 ao 39. Amém? Assim diz na palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Estas são as palavras relatadas aqui na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus, no livro de Mateus. E para essa noite, nós vamos fazer uma breve meditação sobre esta história que se compara aos nossos dias de hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre Noé. Noé, essa historinha de Noé, só para a gente introduzir um pouquinho, é uma das primeiras histórias que acostumamos contar para os nossos filhos. E também quando eu era criança, eu ouvi muito sobre a história de Noé. E nós aprendemos muito, né? É uma história muito bonita, muito interessante. E vamos lá. Noé, ele era um homem, né? Ele tinha sua família e tinha seus filhos. Ele tinha 3 filhos, tá? Quando ele gerou esses filhos dele, ele já era idoso. Ele gerou Sem, Cão e Jafé. Então era uma família, porém, temente a Deus naqueles dias. Deus, olhando para a família de Noé naquela época, ele viu que somente de toda aquela multidão, daquelas pessoas que haviam na terra, apenas Noé e sua família temiam a Deus. Ele tinha o conhecimento da palavra e ele educou seus filhos na palavra de Deus também. E seus filhos já eram até casados. E Deus, como ele viu somente a Noé e sua família como uma família temente a Deus, Deus olhou por toda a terra. Ele só viu maldade no coração daquelas pessoas, daqueles homens daquela época. O pecado havia se multiplicado tanto. O coração do homem estava tão mal, tão contaminado pelo pecado, que Deus, ele resolveu destruir a terra, os seus habitantes. Tudo o que ele tinha feito, ele resolveu destruir. Porque aquela terra, aqueles homens, com aqueles corações malvados, pecaminosos, a terra se encheu de violência. Ela estava assim, tão corrompida, a ponto de Deus ter arrependido de ter criado o homem e resolveu destruir tudo. Porém, havia um homem justo, uma família justa, Noé. Na palavra diz que Noé, ele andava com Deus. Ele era um homem temente, apaixonado por Deus. Então, ele respirava, ele orava a Deus, ele obedecia às palavras do Senhor daquela época. E também
certamente ele pregava, ele era perfeito nos caminhos do Senhor. E por isso Deus, vendo somente aquela família temente no meio de tanta impiedade daquela terra, Deus quis poupá-lo. Deus, ele falou, vou fazer um outro plano, eu vou destruir essa terra, mas eu vou poupar esta família. Aí Deus, o que ele fez? Ele pediu para que Noé fizesse uma arca. Aí Noé, como um homem temente a Deus, ele prontamente começou a ouvir as instruções de Deus para construir a arca. Levou anos para ele construir, mas ele fez conforme todas as medidas, conforme a vontade de Deus. E Deus, além de Noé, Deus quis salvar, como diz, um pouco de quem não tinha nada a ver com o pecado, os animais, a sua criação que ele criou. Chegou o dia em que Noé e seus filhos, a esposa dos seus filhos, que eram as noras de Noé, eles entraram na arca. E também todos os animais que Deus havia pedido para Noé colocar ali na arca. E entrou os animais, por último entrou Noé. Aí Deus fechou a porta daquela arca. O próprio Deus a fechou, não foi Noé que fechou por dentro, Deus fechou por fora. Acabou o tempo. Porque antes, enquanto Noé construía essa arca, os homens viam isso e achavam que Noé, já velhinho, ele estava caduco. Esse homem tá maluco, tá? Pinel. Imagina construir um trambolho desse, para colocar, diz que vai chover chuva. Porque naquela época, as ervas do campo não chovia. Elas eram regadas pelo vapor da terra. Ainda não havia caído chuva. Então, Deus iria destruir a terra com chuva. Então, Noé, junto, Deus fechou a arca com Noé lá dentro. E acabou a oportunidade daqueles homens se arrependerem dos seus pecados e de se converterem a Deus. Conforme Noé, enquanto construía a arca, ele pregava a palavra, pregava arrependimento, mas os homens continuaram se corrompendo. Chegou o dia, Deus fechou a porta da arca. Noé estava seguro, estava salvo com sua família. Mas e aqueles homens que tiveram oportunidade? Eu imagino que agonia que foi para aqueles homens de repente olharem para os céus e começarem a ver aquelas nuvens escuras, aqueles relâmpagos e aquele vento forte começar a soprar com aqueles relâmpagos e trovões e aquela chuva torrencial, aquela chuva forte começou a cair e começou a inundar. As pessoas começaram a ver seus pés mergulhados ali na água da chuva e subindo. Aí eles começaram a bater ali na arca. Noé, certamente eles chegaram até ali. Abra a porta, Noé. Nós queremos entrar. Certamente esses homens estavam ali vendo, correram para a arca para tentar se salvar, mas era tarde demais. Eles tiveram oportunidade, mas não ouviram a palavra e Deus cumpriu.
Deus cumpriu o que ele havia dito, que ele iria destruir aquele mundo com água, porque ele havia arrependido de ter feito o homem, um homem que não deu valor a Deus, não ouviu a sua palavra. Eles não se arrependeram dos seus pecados para poder serem salvos. Somente a família de Noé, que estava ali, temente a Deus, eles foram salvos. Então esse tempo havia acabado e aquela chuva começou a cair. Aqueles homens começaram a se inundar, até que houve o afogamento de todas as pessoas da face da terra, dos animais que não entraram na arca, porque entraram, alguns, não foram todos. Aqueles homens começaram a morrer, e realmente morreram, pereceram sem salvação, porque não ouviram a palavra de Deus que fora pregado para que eles se arrependessem. Eles preferiram ficar no pecado. E aí eu digo, nos dias de Noé, como foi lido na palavra de Deus, eles bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio a destruição repentina. E nós vamos meditar agora como está o mundo hoje. Será? É coincidência? Está igualzinho nos dias de Noé? Em que poucas pessoas estão servindo a Deus verdadeiramente, porém a palavra do Senhor está sendo pregada e muitas pessoas não estão dando ouvidos, elas estão preferindo as diversões, os atrativos deste mundo. Nós estamos num mundo que também, como nos dias de Noé, está cheio de violência, falta de amor. Coisas terríveis acontecem nos nossos dias. Basta nós lermos os telejornais, que é só a violência entre família. Mas não é só isso, além da violência, as pessoas simplesmente estão aí gozando deste mundo, sem querer Deus, sem querer ouvir a palavra de Deus e colocá-la, deixar Deus entrar dentro do coração. Nós estamos vivendo num mundo em que ele jaz no maligno. Um mundo cheio de pessoas com mentiras, com falsidades, sem amor, sem afeto. Um mundo de pessoas avarentas, pessoas que só querem dinheiro para si, não pensando no bem dos outros. Um mundo também que está cheio de feitiçarias, adúlteros, sem pudor. Nós estamos vivendo num mundo em que o pecado é normal. A pessoa peca, mas está ali dentro da igreja, ninguém está vendo, achando que vai entrar dentro da arca. Deus, por meio dos seus servos, Ele está avisando, por meio dos sinais, além dos seus servos que pregam o Evangelho de Cristo, alertando sobre a volta de Jesus, também Deus está deixando os sinais nos céus, na terra,
esses acontecimentos que está antecedendo a volta de Cristo. Ou seja, como Noé pregou o evangelho do arrependimento para aquelas pessoas, hoje também o evangelho está sendo ofertado, o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro. Porque existem evangelhos pregados por falsos doutores, por falsos mestres, por falsos profetas. Em que diz na palavra de Deus também aqui no livro de Mateus 24, você pode ler o capítulo inteiro, que é nossa realidade, que nos últimos dias haveria falsos profetas que enganariam a muitos. Então sim, nós temos que tomar cuidado com esses falsos pregadores. Mas dentre eles, os pregadores verdadeiros estão anunciando sim a palavra de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, dizendo sobre a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar, prepara-te, porque assim como Deus fechou a porta da arca, Ele fechará a porta da salvação nos nossos dias. E as pessoas estão dormindo como semelhante àquelas 10 virgens. Eram 10, somente 5 estavam preparadas e 10 estavam distraídas, com a palavra na mão, com a Bíblia na mão, mas não lendo ela, distraídas no mundo, muitas vezes virtual, perdendo tempo. Ao invés de estar orando, buscando a Deus, se alimentando, vigiando, como aquelas virgens, até que chegou o dia em que o noivo chegou, né? E levou as prudentes, aquelas que estavam desapercebidas, que perderam seus tempos com coisas vãs, ficaram. A porta, o noivo chamou e fechou a porta. E essa porta da graça também vai se fechar nos nossos dias. Então ouça a palavra de Deus, vá ao encontro de Deus, se alimente da palavra, não perca seu tempo com coisas vãs, não perca, não há mais tempo. O Senhor está dando sinais da sua volta, com terremotos, sinais nos céus, com essas calamidades na terra. Deus está alertando o mundo de que Jesus Cristo, seu Filho, está voltando. Prepara, vamos nos preparar como Noé preparou, construiu a arca e entrou nela e Deus fechou. Teve um tempo, Deus está nos dando esse tempo para nós aceitarmos a palavra de Deus, para nós servirmos a Ele e entrarmos no plano de salvação de Deus, obedecendo a Ele, porque vai chegar um dia em que não terá mais tempo. O tempo se esgota. Corra. Mas corra mesmo para Jesus, não se detenha, não deixe que as coisas do mundo te atraia. Muitas vezes nós vemos pessoas, ao invés de ir para a igreja, estão preferindo as diversões, estão preferindo curtir suas praias, suas chácaras, os shoppings, estão preferindo curtir ao invés de ir para... curtir a Deus, ir para a casa do Senhor. Só querem muitas vezes saber de comer e beber, inclusive essas guloseimas de hoje em dia que está nos matando o nosso corpo físico, tirando nossa saúde. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão assim tão desapercebidas, tão distraídas, não dando ouvidos à voz de Deus. Essas pessoas, nesse meio de distração, elas não estão enxergando Deus falar com elas.
E Ele tem usado vasos, homens, mulheres, tem usado a natureza para falar com o ser humano de que Jesus está voltando, de que o tempo se esgota, de que a porta da salvação, a porta da graça vai se fechar. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo será retirado da terra. Nós podemos ver que hoje, às vezes, nós pregamos o Evangelho, as pessoas não estão dando mais ouvidos, está com o coração totalmente frio, não ouve a voz de Deus, fica distraídos como dormentes. Elas não vão para Deus, muitas vezes, muitos deles têm a oportunidade de ir para Jesus enquanto pode, enquanto o Espírito Santo está ali batendo, ali querendo transformar a sua vida. E muitos não deixam. Muitos não deixam Jesus entrar no coração para fazer uma transformação. Prefere viver sofrendo nesse mundo, iludido pelas alegrias momentâneas. Aquele povo na época de Noé, enquanto pecava, lá eles bebiam, casavam, ou seja, iam nas suas festas, nas orgias, nos seus adultérios, nos seus pecados. Eles sorriam, eles estavam felizes. Imagina, tá bom demais, a gente está se divertindo, tá legal. Para quê? Ouvir a voz e ir para aquela arca doida? Para que ir na igreja? Para que ler a Bíblia? Depois eu leio. Não. Dá ouvidos à voz de Deus. Aproveita a sua oportunidade, porque Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados para este dia. Não seja um perdido, conforme aqueles homens se perderam na primeira vez que Deus destruiu o mundo com a chuva, com água, porque dessa vez o Senhor vai destruir o mundo com fogo. Não queira ser um daqueles que estarão ali no lago de fogo ardente, gemendo, porque será uma morte terrível, sofrida, uma morte final. Aproveita a sua oportunidade e sirva a Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Saia desse mundo de ilusão. Vamos ser e busquemos ser cristãos fiéis a Deus, obedecendo a palavra, lendo a sua palavra. Amém? Não é hora de desistir. Se você se desviou do caminho do Senhor, volte. Volte urgentemente. Amém? Vou fazer uma oração. Clamar a Deus por você, por mim, porque nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra que falou, meu Deus, comigo. Eu creio que tem falado com muitas vidas neste momento. Senhor amado, alcança essas vidas que ouviram esta meditação. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, faça com que chegue aos corações conforme a Tua vontade, dando-lhes o entendimento, Senhor. Abençoai, dando perdão. Abençoai, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, dando libertação, soltando vidas de cadeias e prisões, libertando pessoas de obras de macumbaria, libertando pessoas da feitiçaria, libertando vidas da prostituição, do vício do cigarro, do vício da bebida, dos vícios, Senhor, de curtirem um mundo de baladas. Liberta essas pessoas, Senhor, que são pessoas que estão em prisões. Liberta vidas, Pai. Alcança, meu Deus, neste momento essas pessoas, Senhor, e realiza, meu Deus, a Tua obra de salvação na vida delas, perdoando,
curando, salvando, Senhor, libertando das garras do inimigo, Senhor, arrebatando-as do fogo enquanto há tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós oramos e agradecemos por esta oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. A Deus toda